Fala, traders! E aí, pessoal? Como é que estamos aí? Finalzinho de domingo, né? Agora são 7h30. Bah, eu tô cansado, cara. Passei ontem e hoje em cima do código para tentar fazer uma coisa diferente, para deixar uma coisinha mais legal que eu pensei numa forma aqui. Mas estou quebrando a cabeça, ainda não ficou redondo, então de repente até mostro para vocês, mas não vou deixar, não vou colocar como atualização ainda, tá? Enfim, na sexta-feira foi corrido, eu não consegui fazer o vídeo e mostrar para vocês como é que foi o resultado, né? Foi um resultado muito bom, fechamos aí com 1.000 pontos, né? Foi 1.000 pontos no índice e 15 pontos no dólar 15R, que é o nosso padrão, né? A gente está começando a namorar o dólar 8R, mas a gente ainda não oficializou o namoro. Estamos só namorando assim discretamente, tá? Mas já tem bastante gente operando no 8R também. Enfim, hoje a ideia é, para não tomar muito tempo de vocês aí antes que comece o Fantástico, né? Hoje o Fantástico vai falar um monte sobre política, meu Deus. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então aqui no gráfico. Eu fiz algumas marcações, mas para entender essas marcações que eu fiz aqui, primeiro a gente tem que dar uma olhada. Essas marcações aqui são que dia? Dia 22, né? Isso, é isso aqui. Vamos começar por aqui para a gente entender o que é o pulo do gato. Olha só, na 22 foi que dia? Foi quinta? 22 foi quinta. Quinta-feira. Olha só o que aconteceu aqui na quinta-feira, tá? Nós tivemos 2 loss seguidos. Foi um dia chato pra caramba, eu tomei esse loss aqui também. O Renato acho que também tomou esse loss. Eu acho até que o Alan também tomou esse loss. Estávamos nós três ali, foi um dia tenso, um dia chato pra caramba. Enfim, foi um dia de loss, tá? Até nós registramos lá no Instagram o dia de loss. Tá? Eu não lembro se o dólar teve loss também. Deixa eu ver, na quinta-feira, dia 20. Que dia que foi mesmo? Dia 22. Quinta-feira, dia 22. Não, tivemos loss só no índice. 2 loss seguidos. Fazia tempo que a gente não levava 2 loss seguidos no mesmo dia. Tá? Para a questão de gerenciamento de risco, tá? O ideal é assim, ó. Bateu 2 loss no índice, não opera mais. Bateu 1 loss no dólar, não opera mais, tá? Essa é a ideia, porque aí para te não perder, não deixar um rombo tão grande no teu orçamento, certo? Muito bem. É importante manter essa disciplina, tá? Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu já eu ganhei e aí por continuar eu acabei perdendo o que eu tinha ganho e insisti e perdi e fiquei no negativo. Cara, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Tá? Então, assim, eu sei que falar é fácil, mas na hora a gente tem que tentar manter a consciência, né? E bateu a meta, sai fora. Tanto negativa, tanto positiva. Não é fácil, eu sei, mas tem que tentar manter a disciplina, tá? Então aqui nesse caso tomou 2 loss, não insiste mais. Eu não sei se esses 2 loss foi de manhã, né? Olha lá, até 12h40 e depois até nem teve mais ofertas. Ó. Teve uma lá no finalzinho que a gente acabou nem entrando. Enfim, mas digamos que tivesse dado 2 loss de manhã, encerro as operações, não opera mais. Tá, mas olha só, não é essa a ideia de hoje. O que eu quero mostrar é o seguinte. Sempre que acontece um loss, é interessante vocês, depois que no momento a gente fica puto da cara, né? Mas depois que passou o estresse, volta lá, isso é muito importante, tá? Coloquem como regra. Eu faço isso sempre. Levou o loss, beleza. No outro dia ou mais tarde, com cabeça fria, já relaxado, né? Descansado, volta lá no ponto onde tu levou o loss e verifica, estuda aquele ponto. Vê se tinha uma forma de tu escapar daquele loss, vê se tinha alguma forma de repente tu interpretou errado e entrou errado, certo? Claro que não vai, o dinheiro não vai voltar, mas tu vai aprender que, bom, eu entrei errado ali.
E isso é o exemplo que eu quero passar hoje, tá? Nós entramos naquele dia com loss, levamos o loss, tudo bem. Mas vamos fazer uma análise deste loss. Olha só aqui, ó. Vamos abrir aqui. Eu sempre esqueço de abrir a minha ferramenta, né? Coisa. Tá, aqui. Olha lá. Então nós tivemos esse movimento aqui, ó. Esse movimento, esse movimento, esse movimento, e aqui deu uma entrada. Beleza, entramos aqui, pegamos aqui esse trechinho, né? Pegamos esse trechinho aqui. Ah, ficou horrível, né? Vamos botar verde. Ó, pegamos esse trechinho aqui. Tá. Aí depois nós tivemos esse outro movimento. Vamos limpar e fazer um movimento novo, né? Tivemos este movimento aqui, este movimento, e aqui deu uma entradinha. Aí, deixa eu abrir aqui os nossos padrões de entrada. Cadê? Ixi, onde é que eu deixei o padrão de entrada, gente? Tô maluco. Ah, aqui, ó, padrão de entrada. Vamos lá. Padrão de entrada de venda. Então, olha lá. Nós tivemos aqui este movimento, que foi justamente o padrão 4. Perfeito? Padrão 4. Deixa eu colocar essa câmera um pouquinho mais para cá, que acho que eu tô muito para lá, né? Aí, acho que tá melhor agora. Tá. Padrão 4, então era um padrão correto, beleza? E aí nós entramos aqui e levamos um loss. Então estava certo essa entrada, estava certo. Levamos um loss aqui de boa, beleza. Depois fomos para o outro. Aí aqui nós tivemos esse movimento aqui, né? Opa, vamos de novo. Esse outro aqui, nós tivemos esse movimento, né? Aí pegamos essa daqui, andamos mais um trechinho aqui, pegamos alguma coisinha aqui. Tá, beleza. Depois nós tivemos esse outro movimento, aonde foi feito isso aqui, e aí deu uma entradinha aqui. Esse aqui foi qual padrão? Olha lá. Vamos botar aqui do ladinho. Padrão, padrão 5. Foi o padrão 5? Foi o padrão 5. Não, foi aqui, ó. Padrão 2. Ó, o padrão 2, se vocês forem ver, tinha essa perninha aqui, ó. Então vamos ver ali. Ó, a perninha que sobe aqui. Depois ele desce, quando ele desce, ele rompe ali aquele preço, ó, aquele patamar de preço. Ele rompe, depois ele anda um pouco para cima, ele desenvolve um pouco para cima e dá uma pernadinha. Ó, desenvolve um pouco para cima e dá uma pernada. Tá? Então era uma entrada clássica. Beleza. E aí levamos um outro loss aqui. Putz grila. Beleza. Aí fica a lição seguinte. Tá. Primeira coisa. O preço, ele veio aqui nesse ponto, tá? Nessa linha que eu tracei aqui, ó, tracei uma linha. Neste momento, a gente não está olhando para trás, né? A gente está olhando que este preço aqui, ele rompeu este preço aqui. Opa, bati no microfone. Deixa eu só ajeitar o microfone para cá. Tá, ó, a gente está olhando isso, ó, que esse preço aqui que está descendo, ele rompeu esse fundo anterior. E ele bateu nesse ponto. Mas olha só que interessante, se a gente tivesse esticado o olhar um pouco mais para trás, ó, no final do dia de ontem, olha ali, no final do dia de ontem, nós tínhamos aqui o preço, ele parou aqui, certo? Ah, mas Bonetti, eu não vou ficar olhando lá para trás. Não, tu não vai. Tu vai olhar o dia de hoje. Porém, é interessante tu olhar para trás para ver se esses patamares eles não se repetem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós estamos, isso aqui é sexta-feira, tá? E aqui é quinta. Quinta-feira, se a gente for olhar para cá, neste mesmo patamar, acredito que ele não se repita. Ó, vamos esticar para cá. Ó lá. Ó. Ele se repete nesse mesmo ponto? Repete só aqui, ó, mas é um toque. Beleza, não vamos considerar esse cara aqui. Até vou olhar mais para trás, ó. Não, então não vamos considerar. Beleza, mas vamos ficar com isso na mente.
Se tiver mais toques, é importante a gente saber disso. Então, daqui para trás, de quinta-feira para trás, não teve mais toques. Mas a gente viu que teve um toque na quinta-feira aqui, final do dia. Aí o preço andou. Aí na sexta, que é o dia que nós estamos operando, nós vimos aqui, ele bateu no mesmo ponto. Eu não olhei lá para trás, tá? Não estava olhando lá para trás. Tanto que eu mesmo entrei aqui. Mas no momento em que a gente entrou aqui, talvez eu, o Renato e o Alan, que estavam comigo na hora, podem me ajudar a comprovar, a validar. Põe aí, Renato, e põe aí, Alan, nos comentários. Eu estava lá junto. Eu comentei na hora, pessoal, aqui a gente tem que cuidar que ele está rompendo um fundo anterior, tá? Só que aí a gente arrisca ou não, vai de nós, vai de cada um. A entrada, a entrada estava certa, o padrão de entrada estava correto. E aí na hora eu comentei, existe um fundo mais para trás, pode ser que o preço tenha uma certa dificuldade de romper aquele fundo. Beleza. E aí vai de cada um entrar ou não entrar. Resolvemos entrar, beleza, entramos aqui, levamos o loss, tá de boa. Então não pode ficar brabinho, com raivinha, levamos o loss, putz, que droga. Cara, faz parte. Ele poderia ter rompido esse fundo. Se eu não me engano, na quinta-feira era um dia que tinha notícia às 9h30, às 3h30, às 4h30, às 2h30. Era um dia que tinha bastante notícias. Então nós resolvemos arriscar aqui, imaginando que ele iria romper. E se ele rompesse esse fundo, ele ia embora. Aí o que aconteceu? Olhem só isso aqui, ó. Percebe isto aqui, ó. O preço já tocou nesse fundo antes da entrada da oportunidade que ele nos deu. O preço tocou nesse fundo e aí depois ele nos deu a oportunidade. E aí aqui era a hora da gente pensar, entramos ou não entramos. Resolvemos entrar, beleza. Aí a gente entrou e ele foi contra. Percebe que aqui ele também tocou no ponto, ó. Ele tocou no ponto e não conseguiu. Ou seja, ele bateu uma vez no mesmo ponto do fundo anterior. Beleza, então vamos contar. Bateu uma vez, não rompeu. Aí depois ele bateu duas vezes, já levamos o loss. Temos 2 pontos, 2 toques no mesmo ponto. Beleza. E aí ele foi embora. Levamos o loss, acabou o dia. Ótimo. Fica registrado esses 2 toques no mesmo lugar. Esses 2 toques mais aquele terceiro toque aqui, já dá 3 toques, né? E se a gente for contar, olha só aqui. Vamos botar um pouco mais perto. Se a gente for contar, ó, vamos botar o mais próximo possível para vocês enxergarem. Nós já tínhamos aqui um toque, aqui nós tínhamos um outro toque, mais o toque original, né? Esse aqui, e tinha mais esse aqui também, ó. Ou seja, já tinha 2 toques, tá vendo ali? Que o preço ele veio aqui, dá pra ver? Ó, esse que andou aqui ó, de quinta-feira, ele veio ali, bateu e subiu e foi embora. Ou seja, então nós temos 4 toques agora no mesmo lugar. Beleza, tudo bem, estamos na sexta-feira, fechamos o final de semana todo mundo devendo grana aí, né? Não deu para pagar o churrasco, tudo bem. E, aliás, isso aqui foi na dia 22, foi na quinta. 22 foi na quinta, isso, foi na quinta-feira. Quinta-feira. Aí nós fomos para sexta-feira. Sexta-feira começou o dia dessa forma aqui, né? Olha lá. O mercado ele explodiu na quinta, né? Na quinta-feira ele explodiu, ele testou aqui e não deu. Aí ele explodiu e foi lá para cima. Chegou um ponto lá, deu uma oportunidade no final do dia de quinta-feira. A gente não entrou por causa da distância, né? Olha lá a distância. 1.400 pontos, então eu nem considerei a possibilidade de entrar, tanto que ele mal deu, não deu nem 5 pontos e daria loss se tu tivesse entrado. Beleza? Então 1.400 pontos eu nem considerei. Ótimo. O mercado viu que ele esticou demais, estava muito longe, muito afastado da linha de ouro e resolveu voltar para a linha de ouro. Então olha lá, na sexta-feira o que aconteceu? O mercado já abriu em gap lá embaixo.
O que é o gap? É esse espaço aqui, ó. Aqui não houve negociação, não tem candles aqui. O primeiro candle do dia é este. O primeiro candle do dia é esse aqui, ó, candle 16. Ah, mas Bonetti, o que é isso aqui? Esse 1, 2, 3, 4, 5. Ele preenche como se fossem candles fantasmas, entendeu? Então não houve negociação aqui. Então, é só que ele não deixa um buraco, ele simplesmente ele preenche com candles vazios, com candles que não houve negociação, tá? Então beleza, o mercado abriu aqui, aí deu uma entrada bem bonita para cá, mas estava dentro da primeira meia hora, a gente não operou. Essa daqui, se não me engano, ela também estava dentro da primeira meia hora, não me recordo agora, tá? Mas de qualquer forma ela não bateu 500 pontos. Muito bem. Aí nós tivemos aqui essa, deixa eu tirar esse risco daqui, tivemos essa entrada aqui, né, que andou 34. Essa entrada, essa entrada de venda, o que nós pensamos na hora? Primeira coisa que eu falei na hora lá, galera, lembra do nosso stop que a gente tomou stop na quinta. E onde é que foi o nosso stop na quinta? Neste mesmo lugar aqui, neste mesmo lugar. Então não é aconselhável que a gente entre aqui novamente. Até porque ele já não rompeu o ponto lá na quinta-feira. Na quarta ele não rompeu. Na quinta ele tentou de novo, ele não rompeu. E aí, assim, se ele já teve 2 dias que ele bateu e voltou, aí na sexta-feira ele te oferece de novo o mesmo lugar, tu vai entrar? Não entra, né, gente? Não entra. É melhor tu proteger o teu capital do que tu se expor ao risco. A chance dele voltar é grande. Então, o que aconteceu aqui? Olha só, opa, deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Ó, então o que aconteceu? O preço, ele estava numa uma entrada correta, né? Ele fez este movimento aqui. Ó, tem esse aqui, isso aqui, e aí deu a entrada. Tá? Então, movimento perfeito, né? Olha lá, ó. Padrão 2, belezinha, tudo certo para entrar. Só que aí tinha aquela coisa, o que tu tem que pensar neste momento aqui? O próximo candle, ele vai abrir onde? Ele vai abrir aqui, né? E ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso e depois ele faria isso, certo? Aí tu pensa o seguinte, ó. Olha o espaço que tem daqui até o ponto que é o fundo. Tem o quê? 180 pontos. A chance é 180 pontos. Ele pode chegar aqui e voltar. Então o que a gente faz? Melhor não entrar. O que aconteceu? Ele abriu aqui do lado, desceu, ó, ele desceu 92 pontos e subiu, tá? E voltou. Ou seja, isso aí já é um indicativo que aqui é uma resistência grande. Muito bem. Só que aí, olha só, ele não deu stop para nós. Aliás, não, aqui ele teria dado stop, tá? Aqui ele teria dado stop. Muito bem. Só que aqui todo mundo, pelo menos quem estava lá no chat, eu já tinha dito para não entrar devido a essa análise do fundo anterior, tá? Então nem considerei essa entrada aqui. Muito bem. Mais para cima ele deu outra entrada. E aí, o padrão é o mesmo? O padrão é o mesmo. Olha lá, essa entrada aqui. Opa! Essa entrada agora daqui, ó. 37. Então agora olha só, nós temos essa pernada aqui, essa pernada aqui e essa pernada aqui. Além dessa aqui, né? Então, ó, é o mesmo padrão 2, tá? Quando ele desce, ele rompe o fundo, ó, quando ele desce, ele rompe esse fundo, ele desenvolve um pouco para cima, ó, e depois dá uma entradinha. Muito bem. E aí agora tem uma diferença, né, entre esse aqui e esse aqui. Agora a chance é um pouco maior, um pouco maior. Agora olha só, aqui nós tínhamos quanto? Nós tínhamos 188 pontos. Quanto que a gente precisa para se proteger? 115 pontos. Aí tu tira 115 pontos de 180, sobra quanto? Sobra quase nada. Então a chance dele andar 115 pontos, ele teria que vir até aqui, ó. Ó, é mais difícil, né? Tu imagina assim, ó.
dentro de um espaço de 200, né? Quanto tem aqui? Dentro de um espaço de 180, tu precisa de 115. Isso aí é que nem tu tirar dentro de 10, fazendo uma prova, por exemplo, tá fazendo uma prova, e de 10 tu tem que acertar 9, senão tu vai reprovar. É bem mais difícil, né? É bem mais difícil. Agora olha aqui, ó, nessa segunda oportunidade, o preço ele já subiu um pouco, ele já descansou um pouco para cima. E aí agora nós temos esse espaço aqui, ó. Ó, agora nós temos um espaço de 288. Vamos arredondar a 290. 288 e uns quebradinhos deu ali. 290 pontos. Dentro de 290 pontos a gente precisa de 115. Cara, é menos da metade. Aí é a mesma coisa, tu pega uma prova, em vez de tu precisar tirar 10, tirar 9, tu só precisa tirar 5. Então a chance é bem maior, certo? Então faz essas analogias. Nesse caso aqui, o preço ele voltou um pouco, ele estava vindo numa tendência, né? Ó, olha para cá, analisa isso também. Ó, o preço vinha vindo numa tendência, ele desceu, descansou. Aí aqui ele só se fez de louco. Quando ele subiu, olha aqui o que aconteceu. Ele não ultrapassou o topo anterior. Se ele não ultrapassa o topo anterior, logo ele mantém a mesma estrutura. Se ele rompesse o topo anterior, aí a gente iria deixar de ter estrutura de baixa e nós passaríamos a ter uma estrutura de alta. Mesmo que depois ele rompesse o fundo de novo e voltasse a ter uma estrutura de baixa. Lembra, a gente tem uma estrutura macro e dentro dessa estrutura macro nós temos as estruturas menores. Pode ter, numa estrutura onde o preço vem caindo, em algum momento ele pode fazer uma estrutura de alta. Aonde? O que é uma estrutura de alta dentro de uma estrutura grande de baixa? Por exemplo, o preço está descendo. Cada vez que ele desce, ele rompe o fundo anterior. E aí, em algum momento, na hora que ele for descansar, quando ele for fazer aquele descanso, esse descanso pode acontecer dele romper o topo anterior. Pode acontecer. Quando ele rompe o topo anterior, nesse descanso, eu deixo de ter uma estrutura de baixa e passo a ter uma estrutura de alta. Então, o meu olhar agora é para alta. A menos que o preço volte a romper os fundos. E aí ele volta a ter uma estrutura de baixa. Deu para entender? Tá? Então isso acontece tanto para a estrutura de baixa, tanto para a estrutura de alta. Se eu tiver numa estrutura de alta e o preço está subindo, tá? Cada vez que o preço sobe, ele rompe o topo anterior, está subindo, beleza. E aí em algum momento desse descanso, porque ele faz isso, ele sobe, descansa, sobe, descansa, sobe, descansa. Nesse momento que ele descansou, se ele descansar e o fundo que ele fizer aqui for mais fundo que o fundo anterior, eu paro de enxergar a estrutura de alta e passo a enxergar como estrutura de baixa. A menos que no andar da carruagem o preço ultrapasse novamente o topo anterior. Aí eu volto a pensar em estrutura de alta. Beleza? Se vocês tiveram alguma dificuldade para entender, deixa nos comentários aí, a gente faz uma aula, uma revisão só disso. Então aqui nesse caso, ó, o preço vinha descendo. Aí quando ele subiu e ele desceu, como ele não fez o rompimento, eu esperava que ele fizesse isso, ó, né? Fizesse isso e rompesse esse fundo. Ele não fez. Se ele não fez, eu já paro e fico esperto. Aí o que acontece? Ele sobe. Então aqui eu já penso assim, bom, agora ele vai mudar de estrutura de baixa para estrutura de alta. O que ele deveria ter feito, já que ele está numa estrutura de alta agora? Ele deveria ter feito isso. Ele teria que ter rompido esse topo aqui. E ele não fez. Se ele não fez, então aqui é um rompimento, aqui é uma mudança de estrutura falsa. E aí ele volta a cair. Certo? Se ele volta a cair, eu passo a enxergar novamente como estrutura de baixa. Beleza? Então, olha só, lembra das confluências que eu falei? Então, nós temos essa confluência aqui, que ele não está numa estrutura de alta, ele está numa estrutura de baixa. Eu tenho a questão da distância, né?
que agora a chance aqui é maior, beleza? Olha só, nós temos ali 562, 500, vamos botar 560, porque agora deu ali 566 pontos. Vamos botar 560 pontos. Eu tenho uma chance bem maior de ele pegar os meus 115, certo? Muito bem. Aliás, não é nem aqui, é aqui, né? Desculpa, eu estava olhando o lugar errado. É aqui, ó. A chance aqui é maior, né? Porque eu tenho quanto? Eu tenho 200 pontos, né? É isso. Eu tenho aqui 280 pontos. E eu só preciso de 115. Então é menos da metade que eu preciso para ele andar. E aí ele anda aqui, ele dá um calor, né? Olha lá, ele dá um calor, 189, depois ele vem ali 208 pontos. Vamos arredondar a 210 pontos. Deu o calor, não nos estopou e depois ele veio pagar, tá? Veio pagar. Aí aqui ele rompeu o famoso fundo, mas se ele não tivesse rompido o fundo, ele teria protegido a gente por aqui mais ou menos, ó, 115 pontos. E aí percebe que ele não voltou, ó, ele não voltou no 0 a 0, ó. O 0 a 0 é aqui. Opa, vamos botar aqui. Vamos ver se eu consigo botar uma linha. Aqui, ó, o 0 a 0 é aqui, ó. Ó, tá vendo lá? 0 pontos. Em momento algum ele voltou e bateu no 0 a 0 para nos tirar. Então ele foi embora e nos pagou lá 500 pontos. Então aqui foi um gain. Beleza? Neste momento ele rompeu o maldito fundo, tá? Rompeu aquele fundo. Quando se rompe o fundo, o que a gente espera que aconteça? O que a gente espera que aconteça? Ó, ele rompeu esse fundo aqui, beleza? Qual é o próximo movimento que a gente espera que aconteça? Ele tem que dar um descanso em algum momento. E olha o que ele faz. Ele rompeu o fundo e logo depois que ele rompeu o fundo, aqui ó, o rompimento do fundo, o fundo é esse aqui, né? Essa linha branca, essa linha aqui, ó. Tá? Ele rompeu esse fundo e ele deu um descanso. Esse descanso, cara, é incrível a análise técnica, né? Olha onde ele veio. O descanso foi exatamente no mesmo ponto de rompimento. Então ele rompeu aquele fundo ali, era um lugar difícil, foi embora. Aí ele voltou, descansou ali e engatou uma segunda e foi embora de novo. E aí lá, vral lá para baixo, certo? Veio aqui e deu uma outra entrada. Essa outra entrada deu o quê? Um calorzinho, ele veio aqui embaixo, protegeu, não sei. Aliás, acho que ele veio proteger? Protegeu. Se tu opera protegido, aqui tu saiu, ó. Bateu aqui embaixo, 130, voltou para cá, tirou no zero. Beleza. E aí depois ele deu uma outra entrada. Essa outra entrada foi tranquilaça, ó. Bateu aqui, 115 pontos, protegeu no 0 a 0, 0 a 0 é aqui, ó lá, ó. Ele não pegou. Opa, 0, vamos botar aqui 0, aqui, aí, 0, ó. Ele não pegou o nosso 0 a 0 e vral lá para baixo e pagou também. Tá? Então tu vê a importância de estar ligado nos lugares onde tem rompimentos, né? O certo é sempre romper o fundo, ter uma estrutura. A gente só faz operações dentro de estrutura, tanto rompendo fundo, tanto rompendo topo, tá? Beleza. Aí ele veio aqui, pagou de novo. Essa aqui a gente não conta, né? Porque o 56 tu já estava em operação. Depois ele deu uma outra entrada aqui no Candle 64. Essa entrada aqui ele deu um pouquinho de calor, mas aí essa entrada já era uma coisa diferente, né? Olha lá. Vamos dar uma olhada. Olha a distância da linha de ouro. Olha lá, quanto que ele já está? 1.500 pontos. Então essa entrada a gente nem considera, né, pessoal? Olha, essa daqui também, se eu tivesse ali, eu já ia ficar meio espiado, ó. 1.200 pontos. Talvez eu entrasse, talvez não. Ia depender de como é que eu ia estar me sentindo na hora. Mas essa entrada aqui, que era a que a gente comentou, olha lá, 1.000 pontos. Tá tranquilo demais, tranquilo. Essa aqui também, ó, 900 pontos. Essa aqui nem se fala, né? 600 pontos, certo? Muito bem. Aí então aqui ele não deu stop. Se tivesse entrado, né? Se tivesse entrado, ele não teria dado stop e teria pago mais uma coisinha aqui. Depois ele deu essas outras duas.
Essas duas aqui não estão em estrutura. Vamos ver se tá. Não, essa aqui tá também, essa aqui tá também. Por quê? Olha só. Aqui nós estamos numa estrutura de baixa. Beleza. Aqui nessa parte, quando ele subiu, agora aqui nós estamos numa estrutura de alta. Ó, a estrutura de alta é isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Ele rompeu esse topo, o preço subiu e desceu. O que eu espero que ele faça agora aqui? Que ele faça isso, que ele vá embora e rompa esse topo aqui também, é o que eu espero. Ele não faz isso. Ele não faz isso, ele resolve negar isso. Ele vem até aqui, ó, vem até aqui e opa, não quero mais subir, vou descer. Aí ele vem para cá. No momento que ele vem para cá, o que acontece? Ele rompe esse fundo aqui. Então agora eu esqueço estrutura de alta e passo a visualizar como estrutura de baixa. Olho como, só penso em vendas aqui. De qualquer forma, aqui eu não iria fazer nada de compra, né? Eu só iria pintar compra lá em cima. Mas agora ele voltou a fazer uma estrutura de baixa. Beleza? Eu estou de olho... Desculpa. Estou de olho numa estrutura de baixa, numa oportunidade de venda agora aqui. Aí ele sobe e pá, me dá uma estrutura de venda. Cara, esse padrão aqui é o padrão 1, né? Olha lá o padrão 1, ele pá, 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 ó. Pá, 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 pum. Certo? Padrão 1. Então era uma entrada muito boa. Entrei aqui e aí o que aconteceu? Ele desceu um pouquinho, deu 100 pontos, depois ele subiu mais um pouquinho, 230 pontos e depois ele desceu aqui para dar mais alguma coisinha para nós. Tá? Então aqui deu para tirar aí, olha, ele chegou em 490 pontos. Não bateu 500 por pouco. Então aqui, cara, eu espero que no mínimo 200 pontos tu pegou. Tá, vamos botar no mínimo 150 pontos, tá? Pô, de 490 pontos, tu tem que ter pego 150 pontos, cara. Tem que ter pego. Se tu não pegou pelo menos 150 pontos, alguma coisa tá errada aí, tá? Muito bem. No índice foi isso. Então se liguem sempre nas questões do fundo. Deem uma olhadinha. Olha aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Vamos botar aqui, ó. Ó. Olha aqui esse fundo aqui, ó. Aí aqui teve, ó, ele veio aqui, não teve força para romper esse fundo aqui. Não teve força e ele subiu. Aí agora tu pensa, se tivesse dado uma entrada aqui, por exemplo, a gente iria entrar? Aí tu vai ter que fazer toda aquela análise, né? Tu vai olhar ali a distância da linha de ouro para ver se está valendo, tu vai ver a estrutura para ver se está valendo, tu vai fazer todo um conjunto de texto, de um conjunto da obra, né? É que nem quando tu vai atravessar a rua. Sabe quando tu vai atravessar a rua? O que é a regra básica para atravessar a rua? Tu para, olha para o lado, vê se não vem carro e tu atravessa. Tu segue sempre essa risca? Tu só vai atravessar a rua nessa situação. Não é assim que acontece, né? Tu vai muito do teu sentimento. Na hora que tu vai atravessar a rua, às vezes tu tá com pressa, tá vindo carro e tu atravessa mesmo assim. Às vezes tu não espera o sinal vermelho lá do carro ficar vermelho pro carro e verde para ti, tu atravessa. Então, muitas vezes dá certo, pode dar errado. Pode dar errado. É a mesma coisa no mercado. Se tu for esperar para ter o quadro perfeito, pode acontecer de tu perder a oportunidade. Então vai muito do teu feeling, tá? É por isso que eu não gosto muito assim de robô, porque o robô ele cumpre à risca o que tu determina. E às vezes tu olha assim, sabe quando tu diz assim, bah, eu acho que não vai, cara. Não vai porque tem aquele fundo anterior ali, olha, eu já olhei lá para trás e lá para trás tem mais duas, três vezes que bateu no mesmo lugar e ele não rompeu. Se é um robô, ele não vai analisar se teve uma, duas, três, quatro entradas. Ele vai, pintou, ele compra, entendeu? Então tem essas questões. É importante sempre tu analisar essas informações, tá? No dólar, gente, o dólar foi uma barbada, né? Olha ali, olha só. O que foi o dólar? Teve uma única entrada, então olha só, o dólar não teve nada na quinta-feira e na sexta-feira foi isso. Olha que beleza.
pum, pum e pum. Tá? Rompendo o topo anterior, olha lá, rompendo o topo anterior, fazendo qual padrão? Ó, fazendo ali, ó. Olha aqui, padrão 5, né? Ó, ele vem de uma quedinha aqui, ó, ele caiu aqui, ó, pum. Aí quando ele subiu, ele rompeu o topo anterior, Aí desse, aliás, aqui não é o 5 não, é o 3. Pode ser o 3 se eu ficar só com essa pernada aqui. Se eu ficar olhando o 3, eu vou olhar só essa pernada, 3. Agora, o que eu queria dizer era aqui, ó, o 2. É exatamente o 2. Ó, vamos pegar essa pernada aqui e vamos voltar lá. Ó, é o 2, ó. Ele desceu aqui, desceu aqui. Quando ele subiu, ele rompeu o topo anterior. Subiu, rompeu o topo anterior. Aí ele desenvolveu um pouco para baixo, ó, desenvolveu um pouco para baixo e deu uma entradinha. Então tu vê, cara, é achar o padrão no gráfico e faz uma análise do contexto geral, do quadro geral, encaixou tudo. Tu tá com o sentimento de que tá tudo certo, analisou correto, cara, entra e vai ganhar ou vai perder. Isso vai depender do mercado, não depende de ti. Como eu já disse, tu pode analisar, tá tudo certo, os astros estão alinhados, o Sol alinhou, as estrelas alinharam, os planetas alinharam, tá tudo, até o vento parou de soprar. E aí deu errado. Pode acontecer, tá? Então assim, tem sempre que pensar nisso, pode acontecer. Agora o importante é tu estar bem consigo mesmo, sabendo que tu operou correto. Esse que é o ideal. Muito bem. Então, era isso, tá? De sexta-feira eu queria ter comentado sobre aquele fundo sem vergonha que deu na quinta-feira, que deu 2 loss para nós. Agora, deixa eu mostrar aqui o que eu tô querendo fazer. Eu não tô conseguindo ainda, tá? Deixa eu passar para uma outra tela aqui. Ó, só uma tela de tempo aí enquanto eu mudo aqui. Deixa eu ver aqui qual é a tela certa que eu tava vendo. Só um pouquinho que eu já mostro aí para vocês. Acho que é essa aqui, ó. O que eu tava querendo fazer, que eu tô tentando fazer, é isso aqui, ó. Toda vez que ele romper o fundo ou o topo, ele deixar pintado. Então, olha só, por exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o preço, ó, esse preço aqui, ele rompeu aquele topo anterior ali, ó. E aí ele pinta de verde. Esse preço aqui, ele rompeu esse topo anterior aqui, aí ele deixa pintado de verde. Aí a gente saberia de que cada vez que ele rompe o topo, aqui é verde. Então se ele não rompe o topo e der uma entrada, né, como vai estar só um verde perdido ali no meio do nada. Então a ideia seria que ele tivesse verde, 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 verde e um pintado de verde de entrada. Essa seria a ideia. Mas não estou conseguindo por causa da programação, está bem complicado. Ó, por exemplo aqui, ó. Aqui ele rompeu o fundo, ó, tá vendo ali? Tem um fundo ali. Quando ele rompe esse fundo, ele pinta de vermelho. E aí aqui nós teríamos uma entrada. Seria essa a ideia, tá? Seria essa a ideia. Ó, não estou conseguindo fazer do jeito que eu gostaria. Então olha só que interessante aqui, ó. Ele rompe aquele fundo ali, pinta de vermelho. Rompe esse fundo aqui, pintou de vermelho. Rompe esse fundo aqui, pintou de vermelho. Aí aqui ele rompeu o topo, ó, pintou de verde. Certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Mas não está funcionando. Assim funciona. O problema é que se eu colocar a regra nossa, a nossa regra de coloração para ele pintar, fica uma confusão. Porque aí ele não fica assim, por exemplo, aqui, ó. Lembra que a nossa regra ela pinta só no pivô. Ela não pinta nos outros, ela pinta só no pivô. Então aqui, ó, o que seria? Aqui, se fosse o caso, né, ele pintaria esse cara aqui, ó. Então aqui ele rompeu o fundo, né?
O topo, aliás, ó, aqui ele rompeu esse topo aqui, ó. Tá vendo esse topo? Então essa parte aqui ele rompeu o topo, aí aqui já ficaria verde, verde, e aqui daria a nossa entrada. Eu nem sei se não deu entrada ali ou não. Ah, porque eu tô no ativo do. Olha como eu tô errado, ó. Eu tô no ativo do dólar com o layout do índice, né? Então o correto seria aqui, ó. Aqui sim, ó. O ativo do índice com o layout do índice. Tá. Mas a ideia é essa, ó. Olha só aqui então. Ó, ele rompe aquele fundo anterior, tem um fundo aqui, ó. Aí quando ele rompe, ele fica vermelho. Só que aí o que que acontece? A nossa entrada seria, digamos, aqui, ó, né? No pivô. Se esse cara fizesse virado para baixo, né? Seria aqui. E aí ele não tá pintando. Não tá bem difícil. Aí eu pensei de uma outra forma. Vamos botar aqui uma tela de novo. Pensei de uma outra forma. Deixa eu ver aqui. Dessa outra forma, ó. Aí eu pensei assim, ó, em colocar, porque aí agora aqui tá pintado do jeito correto. E aqui tá a nossa regra de cor, que é do 2MV padrão, que a gente utiliza para quê? Para esticar as operações, né? E aí teria uma outra aqui embaixo, que seria para validar a estrutura. Mas também não tá dando certo. Não tá legal. Não tá legal. Olha só, por exemplo, ó. Ó, vamos pegar aqui como exemplo. Aqui rompeu esse topo, né? Ó, o preço está vindo aqui, aí ele vem aqui e aqui ele rompe. Só que eu não quero que esse cara aqui fique pintado de verde. Eu quero que pinte só aquele lá, beleza? Por isso que eu não. Primeiro problema era esse. Não quero que fique pintado de verde, eu quero que pinte só aqui. Porque senão vai dar confusão, entendeu? Vai ficar verde, 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 aí depois ele dá um verde comum, né? E outra, como eu quero que fique assim, com esse risco verde, não tem como eu deixar um risco verde só aqui e não deixar nos outros, porque eu não consigo programar isso. A programação é ou eu coloco verde, esse risco em tudo, ou eu não coloco em nada. Entendeu? Então é esse que é o problema. Então eu não posso deixar verde, 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 verde. Aí eu pensei em colocar aqui embaixo, ó. Aí olha só, neste ponto aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, estamos aqui, tá? Aí aqui, agora vem aqui pro ladinho, neste ponto aqui ele rompeu. Quando ele rompe, olha lá embaixo, ó. Vamos pegar minha ferramenta aqui para ficar mais fácil. Ó, neste ponto aqui ele rompe. E aí neste ponto aqui, opa, ele deixa de ficar branco e este cara aqui ele passa a ficar verde. Olha lá, aqui embaixo, tá vendo? Então agora aqui o de baixo mostraria que a estrutura é uma estrutura de alta. Entendeu? Uma estrutura de alta. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Aqui, ó. Ó. Neste momento aqui, este candle aqui rompeu esse fundo. Ó, esse candle aqui rompeu o fundo. E aí, olha lá embaixo. Aliás, não é esse candle que rompeu o fundo, é o outro candle. É esse candle aqui, ó. Aliás, este. Esse aqui rompeu o fundo, exato, ó. O fundo parava aqui, aí esse cara aqui rompeu ele. Aí agora se tu olhar lá embaixo, ó, ele tá vermelho. Então significa que agora aqui ficaria uma estrutura de baixa. E aí é que tá o detalhe, né? Aqui, por exemplo, ó. Vamos botar mais para lá. Ó, aqui é uma entrada, que foi aquela que a gente fez, né? Então olha só. Programar não é fácil, gente.
olha só aqui, ó. Este cara aqui, 46. Este cara aqui rompeu o fundo. O candle 47 rompeu o fundo. Aí olha lá. No momento que ele rompe o fundo, aí agora nós temos uma estrutura de baixa. Então olha aqui, estrutura de baixa, ó, estrutura de baixa, tudo estrutura de baixa, certo? Ó. Só que aí a nossa entrada foi aqui, ó. A nossa entrada foi aqui. No momento em que dá a nossa entrada, ele passa a ficar branco. Por que ele fica branco? Porque aqui ele só analisa os rompimentos, né? No momento que ele rompe o fundo lá, ele pinta tudo para baixo. E aí quando ele começou a subir, ele já, opa, já beleza, agora já é outra situação. Ele rompeu lá, agora é outra situação. Então agora ele já está analisando essa aqui como outra situação. Então por isso que ele pinta de branco. Aqui é uma outra análise que ele vai fazer. Ó. Ele iria analisar agora daqui para baixo. E aí o que acontece? Esse candle aqui, 56, ele rompe esse fundo. E aí esse candle 56, ele pinta de vermelho lá embaixo na estrutura de baixa. Ó. Mas aqui fica branco. Então o que é o meu medo? Daqui a um pouco o pessoal vai olhar aqui o box, essa oportunidade de venda, mas vai olhar lá embaixo, vai estar branco. E aí? Aí será que não vai dar confusão? Né? Então eu acho que eu não vou implementar isso aqui nesse primeiro momento, que a minha ideia era que ficasse diferente. E aí deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria se fosse antes, uma outra situação. Eu vou dar um pause aqui. Eu não tenho mais, eu já apaguei o código, é porque tinha ficado muito ruim, né? Ele tinha ficado assim, aqui vermelho, e aí aqui tudo vermelho também. Aí para entender, por exemplo, se ficou tudo vermelho, nesse caso aqui, ó, como é que, pra gente poder entender, vamos fazer assim, ó, não sei se eu consigo mudar de cor. Será que eu consigo mudar de cor isso aqui? Acho que não. Eu vou fazer um desenho aqui, vamos interromper de novo aqui, vou fazer um desenho e aí eu já mostro, só um pouquinho. Tá, vamos ver. Eu só copiei uma imagem aqui pra gente ter uma ideia de como é que ficaria. Tá? Então olha só, olha a confusão que era que estava ficando. E aí por isso que começa a ficar difícil, sabe? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Opa. Pegar um pincel, nem sei mexer nesse negócio aqui direito. Aí. Queria um pincel mais simples. Tá, pode ser. E ele, como é que eu faço para ser menor? Tá. Então olha só, a ideia era o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, este candle 46, ele bateu no fundo e o 47 rompeu o fundo, certo? Aí o 47 ficaria vermelho. Aí o 48 ficaria vermelho. 49 ficaria vermelho. Esse aqui também ficaria vermelho. Então tu imagina todos esses daqui vermelho. E aí chega a nossa entrada. Como é que tu ia saber que aqui é a entrada? Né? Opa. Uma flechinha para baixo. Vamos fazer uma flechinha para baixo. Ó. Como é que tu ia saber? Opa! Ah, eu quero para baixo. Não tem para baixo? Ah, aqui. Ó. Como é que tu ia saber que essa aqui é a nossa entrada? É a entrada de venda. Ia causar mais confusão, né? Entendeu? Então é isso que eu pensei. Ficaria aqui, pelo menos tu ia saber que realmente aqui nós estamos numa estrutura de baixa. Só que aí eu tenho medo de dar confusão do pessoal pensar que aqui, sei lá, é alguma outra coisa e acabar não entrando. E aí a ideia era, não, mas se eu pintar, fizer como foi feito antes, né? Eu faço aquele o nosso, como ele pinta assim, né? Opa! Ele tem que ser preenchido, né? Preenchido assim. Ó, não. Preenchido dessa cor. Como é que eu faço aqui para preencher isso? Acho que é assim. Ó. Então aqui seria a nossa entrada.
Se fosse assim, seria um mundo perfeito, né? Porque aí ele ficaria vermelho, 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 e aí aqui ele dá a entrada e show. Era isso que eu queria. Só que o Profit, na programação dele, eu não consigo dizer para ele, ó, pinta dessa forma aqui só nesse candle. Não, ou ele pinta tudo ou não pinta nada. E aí o que tava ficando era isso, ó. Tava ficando assim, ó. Um monte de coisinhas. Assim, assim. Aí tava horrível. Não tava legal. Aí todos esses vermelhinhos aqui tava tudo pintadinho assim. Não dava. Aí eu pensei, não, vamos fazer diferente. Vou fazer diferente então. Eu vou deixar esses caras aqui vermelho. E aí esse cara aqui, que é a nossa entrada, eu pensei em deixar. Como é que eu faço aqui? Aqui. Pensei em deixar fúcsia. Aí a minha ideia era essa, fazer assim. Opa. Fazer assim, ó. E aí eu não deixava aquela sombra. Eu não deixava aquela sombra toda. Entendeu? Ficaria assim, ó, vermelho, vermelho, vermelho. Estamos dentro de uma estrutura de baixa. E aí aqui ele pinta de vermelho. Tá, dá pra ser. Mas, e quando for a estrutura de alta? Né? Quando for a estrutura de alta? Quando for a estrutura de alta vai ficar assim, ó. Aí começa a ficar uma confusão. Aí eu pensei assim, ó, verde. Aí olha só aqui, por exemplo, ó. Aqui rompeu, né? Esse cara aqui. Então aqui ficaria verde, verde, verde e verde. Aí digamos que aqui tivesse um outro candle, né? Um candle agora que fosse o nosso candle de compra. Aí ficaria assim, ó. Ó. Ficaria um verde dessa cor. Entendeu? Aí olha que confusão que fica. Aí eu achei que ficou estranho, né? Ficaria estranho. Porque já tem o branco. O branco não é nada. Aí quando ele rompe a estrutura fica verde. Aí fica um verde escuro. E aí quando é a nossa entrada ficaria um verde claro. E quando fosse um rompimento de estrutura de queda, ficaria vermelho. E quando fosse a nossa entrada, seria roxo. Comentem aí, façam os comentários de vocês, o que vocês acham. Eu achei que ficou uma confusão de cor. E aí vai dar confusão. Eu acho que o pessoal vai se atrapalhar demais, não vai ficar legal. Acho que eu gosto muito do simples, né? O simples para mim me agrada mais. E aí tu imagina essa situação aqui. Um verde escuro com um verde claro, aí um vermelho e um roxo, sei lá, achei que ficou estranho. Mas passando para vocês então o que foi que o meu final de semana, tô desde sábado de manhã desenvolvendo isso, programando isso, tentando ficar legal, mas depois eu caí em mim e achei esse cara, não vai ficar legal, não vai ficar legal. De qualquer forma que eu faço, eu chego num ponto onde eu acho que vai ficar confuso para o usuário final. Então eu acho que no final das contas, acaba valendo mais a pena, né, a pessoa fazer a análise por si só. Deixa eu tirar esse cara aqui. Esse cara aqui eu não vou ficar. Então Ai, não estou enxergando aqui porque eu estou com a minha câmera na frente. Deu. Ó. Então eu acho que vale mais a pessoa fazer o seguinte, né? Eu não coloquei aqui Aqui. Ó. Eu acho que vale mais a pessoa analisar a questão de, bom, tem um fundo aqui, o preço rompeu o fundo lá, né? Tem um fundo aqui, esse preço aqui ele rompeu aqui, né? E assim por diante. Olhar aqui, esse preço aqui, ó, ele rompeu esse topo, né? A pessoa conseguir fazer por si só, fazer essa análise, ó, esse preço rompeu esse topo aqui, esse preço aqui rompeu esse topo aqui, tá? Aqui não rompeu, né? Fez uma outra estrutura, aqui o preço já rompeu esse topo. Eu acho que
né, é mais tranquilo deixar para vocês analisarem dessa forma. De qualquer forma, né, façam os comentários de vocês aí, coloca aí nos comentários o que vocês acham, ficou ruim, ficou bom, gostei, faz assim, não faz assado, e aí a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Um bom finalzinho de domingo aí para vocês. Já começou fantástico? 8h30, né? Já deve estar começando. Amanhã a gente se vê no mercado aí, certo? Valeu, abraço!